Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Sisaque ataca Jerusalém. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então, o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. Amém? Para refletir. Com o reino confirmado e fortalecido, Roboão assumiu um governo de postura presunçosa, deixando a lei do Senhor e com ele todo Israel. Seus primeiros anos de liderança e sucessos de aquisição, através de suas cidades fortaleza, encheram seu coração de orgulho e o fizeram
esquecer de que sua função havia sido dada por Deus. Não bastasse a sua rebelião, seu poder de influência gerou uma apostasia nacional. A nação que foi retirada pelo poder de Deus da servidão do Egito, pelo Egito seria disciplinada, porque tinham transgredido contra o Senhor. Aquela geração não provara os anos de escravidão, nem tampouco as dificuldades do deserto. Desdenharam das advertências do Senhor por intermédio de seus profetas. Ignoraram o seu justo governo. Seus líderes assumiram as rédeas de uma nação sem freios, e mediante tamanho descaso para com aquele que tanto os amava, só puderam confessar que o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, colocou sobre a sua ira o glorioso peso de sua misericórdia. No entanto, não os deixou em situação tranquila. Permitiu que o Egito os dominasse, para que conheçam, disse Deus, a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Passando pela semelhante experiência de seus antepassados, o fogo da aflição provaria os que de fato eram servos do Senhor. Nesse interim, o rei do Egito tomou tudo o que havia de mais valioso em Jerusalém, mas mesmo diante de um cenário nada promissor, houve uma significativa mudança na vida de Roboão, e em Judá ainda havia boas coisas. Em toda a Bíblia há um forte apelo pessoal. A salvação é individual, e você e eu precisamos desenvolver um relacionamento íntimo e singular com Deus. Ele tem formas diferentes e criativas de alcançar corações, e cada vida é de particular importância para o céu. Há, porém, outra peculiaridade que encontramos em ambos os testamentos: a responsabilidade da liderança. Noé, Moisés, Jacó, Davi, dentre outros, foram exemplos de líderes escolhidos por Deus para ir adiante de seu povo, e a queda deles significava grande prejuízo para o todo. Assumir um cargo de liderança, e principalmente de liderança espiritual, requer no mínimo 3 requisitos: ser dependente de Deus, saber ouvir, saber calar. Mais do que confirmar e fortalecer a liderança, é preciso manter sempre em mente a origem da eleição. Boa oratória e carisma não são provas de uma liderança de sucesso. Noé foi escolhido porque andava com Deus, liderando a sua casa para dentro da arca. Moisés foi chamado quando não tinha capacidade alguma para guiar o povo. Jacó foi nomeado príncipe de Deus após uma noite de luta e humilhação. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus após se humilhar e confessar os seus pecados. Em tempos de crise iminente, o Senhor olha para a terra e segura os 4 ventos, porque ainda consegue ver boas coisas. Não necessitamos de críticos de plantão, que acima de expor os pecados dos líderes, promovem vexame ao nome de Deus. Necessitamos de líderes espirituais, cujo caráter reflita o flavo ouro da presença do Espírito Santo, cuja influência conduz a Igreja de Deus a ser o que foi chamada para ser, a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15, a fim de que sejamos considerados por Deus como boas coisas do tempo do fim. Sigamos, pois, o conselho de nosso supremo líder, vigiai e orai. Mateus 26:41. Amém?